Olá! No vídeo de hoje a gente vai ver as vantagens de se utilizar um interpretador Python interativo, comparando com o interpretador que vem por padrão na linguagem. Usualmente, quando começamos a estudar Python, temos contato com o interpretador da linguagem, que a gente pode acessar simplesmente digitando Python no terminal. Eu vou aumentar um pouco a fonte aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, está aqui Python e o interpretador da linguagem. No caso, eu estou usando aqui uma instalação da Anaconda que eu fiz, inclusive num vídeo aqui do canal, tá? Que eu vou deixar aí na descrição. E está aqui o Python na versão 3.7 e esse é o interpretador da linguagem. Eu vou mostrar para vocês hoje que existe uma versão mais turbinada, por assim dizer, desse interpretador e que pode ser muito útil, especialmente para aqueles que estão aprendendo a linguagem e também para aqueles que, como eu, produzem conteúdos relacionados a Python. Essa versão turbinada se chama IPython. Eu vou abrir aqui um outro terminal ao lado desse daqui. A instalação dele é bastante simples, tá? Basta você fazer pip install IPython. A instalação é simplesmente essa, tá? Eu não vou dar Enter aqui porque no meu caso ela já está instalada. O IPython é o que está por trás da interatividade dos Jupyter Notebooks, tá? Então, se você possui o Jupyter Notebook instalado, você já vai ter o IPython. Da mesma forma, se você fez a instalação do Python no seu sistema pelo Anaconda, ele também já vai estar instalado, tendo em vista que o Anaconda instala o Jupyter Notebook. Caso você não saiba o que é Anaconda, o que é Jupyter Notebook, dá uma olhada nos últimos vídeos do canal e no vídeo que eu vou deixar aí na descrição também, que fala sobre a instalação do Anaconda em ambientes Linux, que é o ambiente que eu estou utilizando aqui, mas tudo que eu estou falando serve para qualquer outro ambiente. Então, só para deixar claro, o interpretador que está aparecendo aí à sua esquerda, onde eu estou mexendo o mouse agora, é o interpretador padrão da linguagem, e aqui do lado direito eu vou abrir o IPython. Então, esse que está aparecendo aqui para você agora é o IPython do lado direito, certo? Eu vou deixar os dois lado a lado para a gente poder fazer as comparações aí no decorrer do vídeo. Usualmente, uma das primeiras coisas que a gente aprende em Python é que o interpretador padrão da linguagem se comporta como uma calculadora. Então eu posso fazer aqui algumas operações matemáticas, certo? Para mostrar, por exemplo, 2 mais 2. Eu posso mostrar como é que é, por exemplo, potenciação em Python, certo? Posso até, inclusive, botar aqui um comentário, né? Potência, tudo que aparece depois do hashtag é um comentário. E ele vai me mostrar aí o valor. Vamos ver no interpretador interativo, no IPython. Eu posso fazer as mesmas operações e a gente já começa a ver aqui algumas diferenças, certo? As entradas no IPython elas são numeradas. E uma coisa muito útil também é que ele tem diferença de coloração, certo? Se você reparar, os números aqui, que são inteiros, estão aparecendo no verde um pouco mais escuro que os operadores. O resultado sempre sai nesse verde mais claro no tema do meu terminal, certo? Se você estiver usando um outro tema, ele vai se adaptar ao tema do terminal que você está utilizando. Então, como a cor padrão das letras no meu terminal é esse verde clarinho, ele está aparecendo no verde clarinho. Se for algum outro terminal, se você estiver usando, por exemplo, um tema claro, vai aparecer com uma outra coloração, obviamente. E perceba aqui que o comentário está com uma coloração diferente das demais informações na tela. Ou seja, o IPython ele possui o que a gente chama de syntax highlighting. Ele destaca com cores diferentes a sintaxe da linguagem, as diferentes sintaxes da linguagem. Enquanto que o interpretador padrão sempre vai aparecer tudo na mesma coloração, que é a coloração padrão de texto do seu terminal. E no meu caso aqui, essa coloração de verde. Também não há espaço entre as linhas, certo? Toda entrada é caracterizada por esses 3 sinais de maiores aqui. Aí você tem o output, outra entrada, outro output, enquanto que no IPython você tem as entradas numeradas, o output com uma coloração aqui diferenciada para você perceber que isso é um output, pula uma linha, ou seja, é um pouco mais organizado a aparência do IPython. Para isso ficar um pouco mais evidente, eu vou criar aqui uma lista, certo? No interpretador padrão. Vou criar aqui uma lista e essa lista vai ter inteiros, vai ter um float também, vai ter uma outra lista aqui dentro que vai ter um tipo string, certo? Vou chamar aqui de texto e que vai ter um outro inteiro aqui, tá? Uma lista um pouquinho diferenciada aí. Eu vou dar Enter, vou aqui chamar a lista só para a gente ver a forma como ela foi criada, e eu vou aqui para o terminal do meu lado direito, onde está o IPython, e vou criar essa mesma lista.
Observe aqui que quando eu estou fechando o colchete, ele destaca para mim qual colchete que eu estou fechando. Como eu tenho uma lista dentro de uma outra lista, ele está me mostrando que esse colchete que eu estou fechando é o da lista anterior, e agora eu vou fechar o outro e ele vai destacar os colchetes externos, ou seja, da lista que está no exterior. Observa também que a string está com uma coloração diferente. Novamente, ele está destacando a sintaxe do meu código. Então, eu criei a lista. Vou aqui apresentar os resultados dela. Aí observa que no output está todo mundo com a mesma coloração. Então ele destaca a coloração no input e o output é sempre nesse padrão aqui. Eu vou aqui para o interpretador padrão da linguagem e vou perguntar qual é o tamanho dessa lista, certo? Então, len de lista 3. Novamente, no interpretador padrão não tem qualquer tipo de diferenciação entre as funções da linguagem e as variáveis. Vamos ver no IPython, vou fazer a mesma coisa. O len, que é uma palavra reservada, que é de uma função padrão da linguagem, tá com uma coloração diferente. Isso vale para qualquer outra palavra reservada, certo? Então eu vou dar um import math aqui, que é da biblioteca matemática da linguagem. No terminal, no interpretador padrão, não tem qualquer tipo de destaque, enquanto que se eu fizer a mesma coisa no IPython, eu observo aqui que o import está em negrito e o nome do módulo está em azul. Outras palavras reservadas também têm destaques diferentes. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um loop para ver o tipo de cada elemento daquela minha lista, posso fazer for elemento em lista, dou um enter, ele já coloca aqui um espaçamento padrão da linguagem de 4 espaços, certo? Para indicar que está dentro do for, né? Então a indentação é automática no IPython. Então eu posso aqui pedir para ele dar um print do type de cada elemento. Aí repara novamente que ele destaca, né, os parênteses aqui. Vou dar enter, vou dar um segundo enter, né, porque o primeiro enter ele fica esperando, porque afinal de contas você pode colocar mais coisas dentro desse for. Se eu der um segundo enter, ele vai executar o for. Então ele está me dizendo que o primeiro elemento é um inteiro, o segundo é um float e o terceiro é uma lista, porque realmente o terceiro elemento é uma lista que está dentro dessa outra lista. Então, observa aqui que o for está em negrito, com um verde mais escuro, você tem o in, né, com essa cor roxa, enfim, ele está destacando aí todas as palavras reservadas da linguagem. Se eu for fazer esse mesmo for no interpretador padrão da linguagem, eu vou ver que eu não tenho esses destaques, e além disso, quando eu der o enter aqui, ele não fez a indentação automática, tá? E eu vou até aproveitar para mostrar que isso vai dar um erro, afinal de contas está sem indentação, né? Então ele está me dizendo aí um indentation error, realmente você está com a indentação errada aqui, e não tem qualquer tipo de destaque nesse erro, né? Eu vou simular um erro aqui no IPython, tá? Lado direito aqui. Eu vou pedir um len de uma variável que eu ainda não criei, tá? Uma variável n que eu não criei. Então ele vai me dar um name error aqui e observa que o erro está destacado com a coloração em vermelho, o nome do erro, e tem todo o traceback aqui para você identificar o erro que aconteceu. No caso, o nome n não foi definido, obviamente, vai dar erro. É claro que eu não ia fazer um vídeo se as diferenças fossem simplesmente a coloração, certo? Olha, tem um interpretador mais coloridinho. Não é apenas isso. Vamos dar uma olhada no autocomplete dos dois interpretadores. Aqui no interpretador padrão, eu tenho a lista e eu sei que existem métodos específicos para listas. Se eu apertar ponto e tab 2 vezes, ele vai printar para mim os métodos que eu posso utilizar com uma lista. Vamos fazer a mesma coisa aqui no terminal que está com o IPython. Eu vou limpar aqui a tela para ir lá para cima para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, lista, ponto, e eu vou apertar Tab. Repara que ele mostrou de uma forma diferente, ele mostrou na forma de uma lista suspensa aqui. E se eu for apertando Tab, ele vai passando por cada método e observa que ele vai me dando informações diferentes aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, o count eu preciso passar um valor. O extend eu preciso passar um interável. O index eu preciso passar um valor, e aqui tem um valor de start e stop. Tá? Então ele vai dando um auxílio para cada método desse. Ok? Se eu for apertando Tab, eu vou passando por cada um. Se eu chegar no final e apertar Tab novamente, ele volta para o início. E se eu der Shift Tab, eu posso fazer o caminho de ir voltando para trás nessa lista suspensa. Quando eu chegar no método que eu gostaria de utilizar, eu posso simplesmente
apertar Enter, tá? E daí ele seleciona o método ali para mim. No caso, eu não quero utilizar nada, era só para demonstrar, então vou dar um Ctrl C aqui para cancelar o comando. A forma de se relacionar com a documentação também é diferente nos dois interpretadores. Eu vou voltar aqui para o interpretador padrão da linguagem, vou dar Ctrl C aqui nesse comando que eu não terminei, vou dar Ctrl L para dar uma limpada na tela, tá? Para voltar lá para cima. E a forma mais fácil de você obter informação com relação a alguma coisa que você está em dúvida no interpretador padrão é você usar o comando help, tá? Então, digamos que você quer criar uma outra lista aqui, uma lista de valores, tá? E você aprendeu, estudando, que a forma mais rápida de você criar uma lista de números inteiros é utilizando a função que já vem no Python range, tá? Combinando ela com a função list. E digamos que você quer os 10 primeiros números inteiros, então você coloca 10. Então repara aqui que você tem os valores de 0 a 9, mas você achava que deveria até 10. Tá? E daí você fica confuso e resolve que vai pesquisar isso na documentação. Você pode fazer help range. E daí ele vai mostrar aqui para você toda a documentação do range, mostrando inclusive algumas coisas que para alguns iniciantes pode não fazer muito sentido, né? Esses métodos aqui com esses 2 underlines no início. Quem é mais fluente na linguagem já tem conhecimento dos dunder métodos e tal, mas quem está iniciando pode não se entender muito bem com essas informações. Eu posso aqui usar page down, page up para subir e descer nessa documentação, e quando eu estiver satisfeito eu posso apertar Q para sair da documentação. Vamos ver o comportamento aqui no IPython. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou criar a mesma lista que eu criei lá no interpretador padrão. Obviamente que o IPython também você pode utilizar o help. Vai aparecer a mesma coisa para você. No entanto, ele tem uma forma mais simplificada de ajuda, que é você colocar um ponto de interrogação na frente da função que você está com dúvida. Na função, da classe, enfim, qualquer coisa que você tenha dúvida. Repara que ele mostra aqui o início do conteúdo daquele help, tá? Que geralmente já é o suficiente para dúvidas rápidas. Você tem aqui a assinatura da função e você tem a descrição básica dessa função, tá? E aqui nessa descrição básica, por exemplo, você já poderia ter a resposta para a tua dúvida. O range, o primeiro valor é incluso, mas o último valor é excluso. Ou seja, quando eu digito range 10, isso significa que ele vai começar de 0, que é o valor padrão, e ele vai até o 10 sem incluir o 10, tá? Então, essa informação é bem rápida de obter aqui lendo esse cabeçalho, por assim dizer, da documentação. Então, boa parte das vezes eu acabo preferindo fazer dessa forma, costuma me dar informação o suficiente. Agora, a real força do IPython é no que a própria documentação chama de comandos mágicos, tá? Esse termo está na própria documentação, então é o termo que eu vou utilizar aqui. Que são os comandos que começam com um símbolo de porcentagem. E como são comandos específicos do IPython, para simplificar a visualização de vocês, eu vou fechar o terminal que está aqui do lado esquerdo com o interpretador padrão, porque tudo que eu vou mostrar a partir de agora é específico do IPython. Então, para eu fechar o interpretador padrão, basta eu dar Ctrl D, fechei, e vou fechar também esse terminal aqui da esquerda. Agora eu estou apenas com o IPython aí na tela. Eu vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela, para a gente poder ver com mais calma tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro comando mágico que eu vou mostrar para vocês é para os saudosistas que gostariam que o IPython tivesse uma cara mais parecida com o interpretador padrão. Então eu posso fazer esse comando aqui, doctest mode, e daí repara que o input passou a ficar bem similar ao do interpretador padrão. Tá, vou dar um pouquinho mais de zoom aqui, tá lá as 3 setinhas. Então, se eu quiser ver novamente o conteúdo de lista, ele não está mais mostrando in, out, não está mais pulando linha do output para o próximo input, ou seja, ele está bastante similar ao interpretador padrão. Mas mesmo assim ele continua com syntax highlighting funcionando, tá? Então se eu criar uma lista aqui com um inteiro e com uma string, a string ainda está com coloração diferente do número inteiro. Assim como o interpretador padrão, no IPython também posso voltar a comandos anteriores usando as setas do teclado, certo? Seta para cima vai indo para os comandos anteriores, seta para baixo vai voltando no histórico até você chegar no prompt vazio. Eu vou rodar novamente o doctest mode para voltar ao
padrão do IPython. Então agora ele está mostrando novamente aí o input. Se eu repetir esse último comando aqui, ele vai mostrar output, vai pular a linha, ou seja, ele voltou ao padrão dele. Agora, usar as setinhas do teclado não é a única forma de você consultar o histórico, tá? As setinhas do teclado funcionam também com o interpretador padrão, ok? Isso daí não tem diferença. Eu também posso utilizar o Ctrl R, tá? Então, observa que apareceu aqui na parte de baixo da tela uma entrada onde eu posso digitar partes de comandos que eu já utilizei caso eu queira me lembrar deles. Por exemplo, eu quero me lembrar qual foi o último import que eu fiz. Eu simplesmente começo a digitar import e ele mostra aqui que eu fiz um import math lá no início do tutorial. Se eu continuar apertando Ctrl R, ele vai me mostrar outros imports, inclusive de sessões passadas. Por exemplo, eu não fiz o import RE aqui, que é um módulo para expressões regulares, nesse tutorial aqui, mas eu utilizei isso em alguma outra sessão onde eu usei o IPython no passado. Tá? No caso, foi escrevendo o último artigo que está lá no site, que é sobre expressões regulares, onde eu utilizei o RE. Eu posso apertar Ctrl R novamente, ele vai continuar voltando, mostrando todos os imports que eu fui fazendo no passado, não necessariamente nessa seção aqui. Se eu der Ctrl C, ele cancela a busca. Agora, existe uma forma de visualizar o histórico que é específica do IPython, que é utilizando um comando mágico, que é o History. O History, por padrão, ele me mostra todos os comandos feitos na seção que está aberta no momento no IPython, tá? Então, todos os comandos que eu fiz lá desde o início do tutorial até agora estão mostrados aqui. E ele tem algumas flags, algumas opções que eu posso passar para ele, tá? Então, por exemplo, eu posso passar history-n e ele vai mostrar para mim os números dos inputs. Então, por exemplo, se eu quero listar apenas do 2 ao 6, tá? Ou do 1 ao 6, né? Que foram aqueles que eu utilizei lá no início do tutorial, eu posso colocar -n, 1-6, ele vai mostrar para mim apenas esses comandos que eu utilizei lá no início. Se além dos comandos eu também quero ver o resultado deles, certo? Porque observa que está simplesmente aqui aquilo que eu digitei, não está o que saiu como resultado. Eu posso passar -o. E daí ele vai mostrar o input, output, input, output. E assim sucessivamente. Obviamente nos casos em que há algum output. E se eu quiser, eu posso passar aqui /p para que ele coloque aquele símbolo que é o símbolo do interpretador padrão do Python de entrada, certo? Os 3 sinais de maior aqui. E obviamente que eu posso querer que não apareça os números, certo? E aqui eu posso fazer as mais diversas combinações. Então eu posso, por exemplo, fazer dessa forma aqui, simplesmente mostrando os inputs e outputs sem a numeração, ok? Eu vou voltar ao History mais no final do tutorial para mostrar uma função muito bacana dele que eu acho que auxilia bastante nos estudos e também para produtores de conteúdo tipo eu, mas daí eu vou mostrar mais para o final do tutorial porque eu quero mostrar algumas coisas antes. Eu vou mostrar o History com os números para poder falar do próximo comando mágico aqui, tá? Então, ok, eu tenho aqui os números dos inputs e digamos que eu quero criar novamente essa variável valores, só que com um range diferente. Ao invés de range 10, eu quero colocar um outro valor ali. Obviamente que eu posso usar as setinhas e voltar até o momento onde eu declarei aquela variável, eu posso digitar tudo de novo, ou eu posso fazer um outro comando, que é o recall, e passar o número do input onde esse comando foi feito. Então, recall 9, enter, e ele já aparece aqui para mim. Então, fica muito mais fácil para eu alterar aqui e definir novamente essa variável valores, agora com 20, por exemplo. Eu tenho aí de 0 a 19. Tá? Então, o recall é muito útil quando você quer definir novamente alguma variável, ou você quer, por exemplo, repetir aquele for. Tá? Então, eu tinha feito for aí no set. Então, eu posso vir aqui, recall set, e daí eu posso fazer alguma alteração que eu queira aqui. Sei lá, eu não quero mais printar o tipo, eu quero fazer alguma outra coisa. Então, eu venho aqui e altero de uma forma muito mais fácil do que ficar digitando tudo de novo ou usar as setinhas para voltar até aquele momento, porque às vezes você vai fazendo muitas coisas e tem muitos comandos até você voltar onde você gostaria. Uma outra coisa interessante do IPython é que você pode mudar a forma como valores numéricos do tipo float aparecem por padrão. Nós que trabalhamos com muitos números, às vezes temos floats que por padrão aparecem com muitas casas decimais
E isso polui, às vezes, um pouco a tela, especialmente quando a gente está fazendo só uma exploração, a gente não está preocupado em guardar aqueles valores certinho, ou então de usar um print com uma formatação correta, a gente simplesmente está fazendo uma exploração de um código, e às vezes a gente gostaria que não aparecesse com todas as casas decimais, aparecesse simplesmente um valor um pouquinho menor, fácil da gente enxergar. Para ilustrar o que eu estou falando, como eu importei o math anteriormente, eu vou pegar aqui o valor de pi que tem no math. Tá? Então observa que por padrão ele está me mostrando aí o pi com esse monte de casas decimais. Eu tenho um outro comando mágico aqui que é o precision, tá? E eu posso passar para ele qualquer valor que eu queira, por exemplo, o valor 3. Eu vou aqui novamente fazer o math.py para ver o valor de pi, e observa que agora eu tenho aí ele arredondado para 3 casas decimais. Tá? Isso vai valer para qualquer float que eu definir a partir de agora. Então, se eu criar aqui um float f qualquer com um valor de 7.8, tá? Eu colocar aqui para ele me mostrar o valor de f, ele vai colocar com 3 casas decimais, mesmo ele tendo sido definida com uma única, ok? Se eu quiser desfazer isso, basta eu passar precision sem nenhum número, e a partir de agora, se eu fizer aqui math.py, ele vai me mostrar o valor de pi como tinha me mostrado anteriormente, e se eu fizer o valor de f, ele vai me mostrar o valor de f da forma como foi definido. Então, isso é muito útil às vezes, porque você faz operações aí com diversos valores e fica aparecendo aquele monte de casa decimal que por vezes não tem significado nenhum, e você está simplesmente explorando o código, não está ainda na versão final do código, onde você vai mostrar a formatação certa, com o número de significativos corretos, nem nada do tipo. Então, às vezes é útil para você dar uma limpada na informação dos números que está aparecendo na sua tela. Um outro recurso que é muito interessante é o de você poder verificar quanto tempo um determinado comando demora para ser executado, tá? Isso é muito útil quando a gente tem alguma função que pode estar sendo o gargalo de performance no seu código e você quer ter uma ordem de grandeza do tempo de execução dela para você ter uma noção do que você pode fazer para torná-la mais eficiente. A gente tem 2 comandos mágicos que auxiliam nesse tipo de situação, tá? Um é o time e o outro é o timeit. Para ilustrar esse meu ponto, eu vou criar aqui uma variável que vai armazenar o valor de 10.000. Eu quero ver quanto tempo eu demoro para fazer a soma dos números inteiros de 0 até n, lembrando que o range exclui o último valor, certo? Então vai ser até 9.999. E daí ele mostra para mim o valor, que é esse valor aqui, e me mostra que o tempo total é de 158 microsegundos. Ele me mostra aqui, na verdade, alguns outros valores de tempo. Se você colocar aí no Google wall time, você vai ver aí a explicação do que é o wall time, qual a diferença do user time, system time, para o wall time, mas de forma bem simplificada aqui, só para não ficar uma informação solta. Esse tempo aqui de 151 microsegundos é efetivamente o tempo que demorou o código. Esse sys, que é do system, né, 4 microsegundos foi o tempo que essa informação transitou pelo sistema, então somando dá 151 microsegundos, e você tem aqui o tempo total de 158 microsegundos, porque você tem o tempo, às vezes, de fila nos processos para que essa conta começasse, tá? Então, o tempo de fila aí ficou 3 microsegundos. De forma bem simplificada, ok? Recomendo que você dê uma olhada aí no Google, você vai achar com certeza algumas perguntas no Stack Overflow referente a isso, e daí você pode ler com um pouco mais de calma, caso você queira mais detalhes de por que tem essas informações aí de tempos distintos, tá? Mas o que interessa aqui pra gente talvez seja esse tempo aqui final de 158 microsegundos. Agora, esse foi o tempo de uma única execução. E boa parte das vezes é interessante você fazer várias execuções, afinal de contas, o seu computador pode estar tendo outros processos acontecendo ao mesmo tempo, pode não, né? Com certeza vai ter. E esses outros processos podem ter afetado a execução desse comando naquele exato momento. Então pode ser que, na verdade, essa conta possa acontecer mais rápido, só que naquele momento você tinha algum outro processo atrapalhando, enfim. Seria melhor você poder fazer isso mais vezes. Só que, pô, você está usando o computador, você não vai ficar fazendo mais vezes na mão, certo? Então você tem aqui um outro comando mágico, que é o timeit. Eu vou dar Enter aqui, você vai perceber que ele vai demorar um pouco mais. O que o timeit faz? Ele faz 10.000 loops com essa conta 7 vezes, certo? Ou seja, em cada vez ele faz 10.000 vezes e daí ele faz uma média aqui com um desvio padrão desses tempos de execução. Obviamente que esses valores de 10.000 e 7 são os valores padrão,
tá? Você pode olhar depois na documentação como que você altera esses valores, que você pode alterar. Tá? Então, você tem aí 137 microsegundos, mais ou menos 4,99. Ou seja, é a média, né, com desvio padrão de todas essas execuções que ele fez. Então, você começa a ter uma noção um pouquinho melhor, tá, do tempo que efetivamente demora essa operação. Se você fizer no seu computador, pode ser mais rápido, pode ser mais devagar. Lembra que aqui no meu caso eu estou gravando o vídeo ao mesmo tempo, né? Então eu estou com o OBS rodando aqui por trás, que obviamente está consumindo alguns recursos. Então pode ser que esse tempo aqui varie com relação à sua máquina. Inclusive a minha própria máquina, caso eu não estivesse fazendo uma gravação aqui. É normal quando a gente está estudando, ou então quando a gente está fazendo uma exploração de código, certo? Verificando como é que um determinado código se comporta, fazendo alguns testes, que a gente tenha criado diversas variáveis, diversas funções, tenha importado diversos módulos, e às vezes a gente pode ficar um pouquinho perdido em tudo aquilo que a gente foi criando e importando durante a sessão de exploração, tá? Para isso, a gente tem um comando muito útil, que é o who. E ele mostra para mim todas as funções, variáveis, todos os importes que eu fiz nessa sessão do IPython, tá? Então, tem o elemento que eu usei lá naquele for, tem a variável f, tem a variável lista, tem o math que eu importei. Enfim, ele vai mostrando para mim aí todos os módulos importados, as variáveis criadas. Se eu tivesse criado alguma função, tá? Por exemplo, digamos que eu tenha criado aqui um def soma que recebe número 1, número 2, dá como retorno número 1 mais número 2. Tá? Eu defini uma função. Então, se eu botar aqui agora no who, ele vai aparecer aqui para mim, ó, soma. Foi uma função que eu criei. Se eu quiser ver, por exemplo, só as variáveis que são do tipo inteiro, eu posso dar who int. Daí ele vai mostrar para mim que só o n é do tipo inteiro. Se eu quiser só os floats, who float é o tipo f. Se eu quero ver todos os módulos que eu importei, who model, ele vai mostrar aqui o f, o math, desculpa. Ou seja, eu posso ter uma noção daquilo que eu fui criando, né? Eu fui gerando enquanto eu ia trabalhando nessa sessão. Eu tenho uma versão um pouco mais parruda do who, por assim dizer, que é o who whos. E daí ele me mostra aí uma espécie de tabelinha, tá, com o que foi criado e importado aí durante essa sessão, me mostrando o tipo, tá, e me mostrando informações aqui para cada variável ou função ou módulo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um tipo lista, ele costuma me mostrar quantos elementos tem nessa lista, tá? Então, aqui, por exemplo, aquela primeira lista que eu criei com 3, a lista de valores que eu criei depois com 20, quando é um inteiro ele me mostra o valor, quando é um módulo ele me mostra o lugar de instalação desse módulo, como uma função ele me mostra o endereço de memória dessa função, ou seja, ele simplesmente me dá aí algumas informações a mais, tá? Assim como o who, eu posso pedir informações específicas com relação, por exemplo, a todos os inteiros que tem. No momento, ele só me mostra um, que é o n que eu tinha criado lá no início. Caso eu queira deletar alguma coisa da memória que está nessa ação, eu posso usar o comando xdel. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, deletar aquele f que eu havia criado, eu posso simplesmente dar %xdel. E agora, se eu der o mesmo comando lá do whos ou do who, tanto faz, repara que o f não está mais na listagem. Tudo isso que eu mostrei até agora é simplesmente o básico do IPython, tá? Tem muitas funcionalidades no IPython. Eu posso dar uma olhada aqui na documentação no site ipython.org. Então ele vai mostrar aqui para mim instruções para instalação, a documentação completa. Ele vai falar um pouco também sobre o Jupyter, afinal de contas, como eu disse lá no início, o IPython é o que está por trás do Jupyter Notebook, tá? Então ele que faz com que o Jupyter Notebook seja tão interativo. E se eu quiser uma listagem completa de todos os comandos mágicos, né? Todos os Magic Commands, você pode também, clicando lá na documentação, vai ter uma seção apenas sobre isso. São vários e vários e vários. Eu mostrei aqui simplesmente alguns que eu uso mais, tá, na minha rotina, então, e que eu achei útil mostrar para vocês, ok? Para terminar, eu vou mostrar um dos que eu tenho utilizado muito atualmente, que é o History, com as opções de /O, que é para aparecer o output, /P, que é para aparecer aqueles 3 símbolozinhos de maior, para deixar mais parecido com o interpretador padrão do Python. E ele tem uma opção que é o /F, onde eu posso passar o nome de um arquivo, tá? Então eu posso aqui, por exemplo, passar tutorial
O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as informações dessa seção que eu acabei de fazer aqui de tutorial e vai passar para esse arquivo txt. Então, eu vou abrir aqui um outro terminal aqui do lado e eu vou abrir um editor de texto aqui só para mostrar para vocês. Ó. Ele cria na pasta onde eu chamei o IPython, tá? Como eu chamei dentro dessa pasta aqui que eu criei para fazer esse tutorial, vai estar dentro dessa pasta. E observa aqui, ó, tá todos os comandos e as suas respectivas saídas que eu fiz aqui nesse tutorial com vocês, tá? Isso é absurdamente útil, por quê? Porque isso daqui é um arquivo de texto, certo? Então eu posso editar ele. Eu vou sair rapidinho dele aqui, só para fechar o IPython, que eu não preciso mais dele, fechar esse outro terminal, e vou abrir ele aqui novamente. Vou abrir um pouquinho a fonte, tá? Você pode usar qualquer editor de texto, ok? Estou usando o VI aqui porque é o que está mais rápido aqui para mim. Como é um arquivo de texto, eu posso fazer edições nele. Então, eu posso aqui, por exemplo, dizer que isso daqui é operações básicas e posso começar a documentar o meu estudo. Posso aqui, por exemplo, pular a linha. Posso colocar aqui, definindo uma lista. Ou seja, eu posso documentar o meu estudo da linguagem de uma forma muito mais completa do que simplesmente usando comentários, certo? Porque comentários às vezes têm as suas limitações, deixa o código muito poluído. Então eu acho isso uma forma muito útil para quem está estudando, porque daí você vai, às vezes acompanha um tutorial, que nem aqui. Digamos que você acompanhou esse vídeo aqui com o seu IPython aberto para você poder ir vendo as coisas acontecendo. E depois você gostaria de poder rever isso, né? Sem ter que ver o vídeo todo de novo, ou então você esqueceu de alguma coisa, pô, só queria ver como é que era tal comando mesmo, e daí você acaba tendo que procurar no vídeo, no momento exato onde aconteceu, às vezes é muito chato. Se você salvou o histórico daquela sessão, você pode vir aqui simplesmente e olhar, daí você pode usar no editor de texto um Ctrl F, por exemplo, para procurar direto aquilo que você está querendo. Isso é muito útil também para quem está na situação onde eu estou agora, que é produzir conteúdo, certo? Então a gente precisa escrever artigos que tem muito código, certo? E obviamente que a gente testa esse código antes de sair escrevendo. Então, isso aqui ajuda bastante, que eu posso fazer todo o código do artigo no IPython, exportar isso para um arquivo e depois vir aqui e escrever o artigo da mesma forma como eu estou escrevendo aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e botar ensinando a importar um módulo, certo? E eu vou criando o artigo aqui em cima. Foi assim, por exemplo, que eu fiz o último artigo que está lá no Ciência Programada. Se eu abrir aqui o site, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o último artigo é esse aqui sobre expressões regulares. É um assunto importante, só que às vezes é muito complexo, os códigos são um pouco estranhos para quem está vendo pela primeira vez. Então, eu fiz todo o código no IPython e depois exportei para um TXT e fui escrevendo o artigo em cima dele. Eu não fui fazendo parte a parte, eu fiz tudo de uma vez no IPython. Obviamente que daí de vez em quando você erra, não tem problema. Como é um arquivo de texto, se você errou, digamos que você não queria essa linha aqui, não tem problema. Você simplesmente deleta ela, certo? É um arquivo de texto, você pode modificar ele livremente depois e facilita bastante criar um artigo em cima disso em um momento posterior ou documentar o seu estudo. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa nova? Então não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que vai ter interesse nisso, com quem está aprendendo Python agora, com quem usa muito o interpretador do Python e pode se beneficiar desse interpretador um pouco mais parrudo, que é o IPython. E também se inscreva no canal e deixe um comentário se você sentiu falta de alguma coisa ou se você sabe de alguma outra função mágica do IPython que você usa bastante e acha que seria interessante as outras pessoas conhecerem, deixa aí no comentário. Acompanhe também o Ciência Programada nas redes sociais que está aparecendo aí do lado. Nem sempre todo artigo vira vídeo e vice-versa, então você pode acompanhar no Twitter, acompanhar no Instagram, acompanhar no Facebook, porque sempre que eu coloco material novo lá no site, eu aviso nessas redes sociais e eu também compartilho outros materiais lá que são interessantes e que nem sempre eu coloco na forma de vídeo aqui no YouTube. Então, se inscreva nessas redes sociais para estar sempre por dentro do material que tem aqui no Ciência Programada, ok? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.